Existem dois tipos de pessoas ao tentar resolver uma questão como essa. O primeiro tipo de pessoa vai fazer e vai ter certeza que acertou. Vai marcar lá na opção e quando for ver o gabarito, vê que errou a questão. E existe o segundo tipo de pessoa que vai seguir os fundamentos da matemática e vai conseguir chegar na resposta correta. Bom, quanto mede a diagonal do retângulo ABCD? Está aqui o retângulo A, B, C e D. Ele te deu esse segmento de reta AE que mede 3, EF mede 4, FG mede 5 e GC mede 12. E aí, pausa o vídeo, tente resolver essa questão e comenta aqui embaixo se você é o tipo de pessoa que erraria uma questão como essa, errando alguns fundamentos, ou se você realmente acertaria essa questão e coloque aí embaixo a sua solução. Bom, o primeiro tipo de pessoa aqui teria que ter uma escolha. Ou ele vai traçar essa diagonal que vai de B até D, ou ele vai traçar essa diagonal que vai de A até C. Como os segmentos de retas que estão aqui parte de A e chega em C, há de concordar comigo que o mais lógico é traçar a diagonal que vai de A até C para você explorar esses segmentos que estão aqui. Então eu vou traçar aqui a diagonal. Aí o primeiro tipo de pessoa pensa, olha, eu formei um triângulo retângulo aqui AEF, formei um outro triângulo retângulo aqui FGC, então eu vou fazer o seguinte, eu tenho um cateto, vou calcular a minha hipotenusa. Quando ele usar o teorema de Pitágoras, ele vai chegar à conclusão que a hipotenusa mede 5. E aí depois ele vai calcular também a hipotenusa nesse triângulo retângulo aqui. Um cateto é 5, aí o outro cateto é 12. Ele vai chegar à conclusão, pelo teorema de Pitágoras, que essa hipotenusa mede 13. E aí ele vai chegar na prova, vai olhar lá, 5 mais 13, a diagonal desse retângulo deve ser então 18 unidades de comprimento. E aí, se convenceu dessa resolução aqui? Claro que não. Por que está errado essa solução aqui da primeira pessoa? Porque ele está partindo do pressuposto que o ponto F está contido na diagonal AC, sendo que na questão em nenhum momento disse que o ponto F estava contido nessa diagonal AC, a não ser que essa pessoa conseguisse provar que esse ponto F está aqui nessa diagonal AC para afirmar que a diagonal é 5 mais 13. Como ele não demonstrou e não tem como demonstrar, que eu já vou te adiantando, o ponto F ele não está exatamente aqui contido na diagonal AC. Acontece que aqui essa diagonal está muito próximo e como eu usei aqui o pincel com uma tinta muito grossa, aí dá a impressão que ele realmente encostou exatamente no ponto. Mas como você não demonstrou, você não pode utilizar esse tipo de coisa. Como é que o segundo tipo de pessoa pensaria nessa questão? Bom, ele iria prolongar aqui mentalmente esse segmento de reta AE e iria prolongar mentalmente o segmento de reta FG. Esses dois segmentos de retas aqui. Está cortada por uma transversal, que é esse EF, e você percebe que o ângulo aqui é 90 graus e esse ângulo aqui também é 90 graus. Ou seja, os ângulos alternos e internos são congruentes, 90 90, portanto, esse segmento de reta é paralelo a esse segmento de reta. Da mesma maneira, se você olhar agora aqui para o EF e o segmento GC, esses dois segmentos e prolongá-los, você vai ver esses segmentos como sendo a transversal desses dois segmentos. E aí você olha, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus, os ângulos alternos e internos também são congruentes aqui. Portanto, esse segmento de reta é paralelo a esse segmento de reta. E aí, o que ele ia fazer? Ele ia prolongar esse segmento de reta, iria prolongar esse segmento de reta, encontrando aqui um ponto que eu vou chamar de H. E aí, o segundo tipo de pessoa ia observar o seguinte, aqui tem 90 graus, aqui também é 90 graus, e aqui também é 90 graus. 90 mais 90 mais 90 dá 270, então está faltando 90 graus para formar 360, que é a soma dos ângulos internos de um retângulo. Aqui de fato é um retângulo, e se isso é um retângulo, essa medida 5 aqui, FG, tem que ser igual à medida EH, então aqui é 5 também. Da mesma maneira, esse segmento que é 4 vem para cá, eu coloco aqui o número 4. Agora observa que eu tenho de fato agora um triângulo retângulo, onde a diagonal, aqui agora a diagonal do retângulo que eu estou atrás, é a hipotenusa desse triângulo AHC. E agora sim eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Antes eu vou só apagar esses valores 5 e 13,
Pronto, então a diagonal aqui desse retângulo eu vou chamar de D. E eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. O cateto aqui mede 3 mais 5, que é 8, e o outro cateto mede 4 mais 12, que dá 16. Então, pelo teorema de Pitágoras, D ao quadrado vai ser igual a 3 mais 5, 8 ao quadrado, mais 4 mais 12, 16 ao quadrado. Então, a diagonal aqui ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais... Eu vou usar aqui um truque, porque o 16 é múltiplo de 8. Eu vou colocar como sendo 8 vezes 2, tudo isso aqui elevado a 2. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais esse 2, que é o expoente, vai distribuir aqui, ficando 8 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Agora eu posso colocar aqui em evidência o 8 ao quadrado. Vai ficar então D, que é a diagonal ao quadrado, igual 8 ao quadrado em evidência, vai ficar 8 ao quadrado dividido por 8, isso dá 1. Mais essa parcela aqui dividido por 8 ao quadrado, vai dar só 2 ao quadrado, que é 4. Só que 1 mais 4 dá 5. Então vai ficar diagonal ao quadrado igual a 8 ao quadrado vezes 5. Portanto, extraindo agora a raiz quadrada, tenho que a diagonal é igual, o 8 vai para fora e fica só a raiz quadrada de 5 unidades de comprimento. Então, esse aqui é o valor da minha diagonal desse retângulo ABCD. Agora, vamos ver o quão próximo é essa resposta aqui, para justificar por que a gente acaba confundindo essa reta aqui como sendo uma reta que contém o ponto F. Se você calcular isso aqui, botar isso aqui na calculadora, vai dar aproximadamente 17,88. E aí você vê, 17,88 está muito próximo de 18, o que faz com que, dependendo da espessura do risco aqui, fique realmente em cima do ponto. Mas, como você não demonstrou, você não pode usar esse tipo de argumento. A resposta correta, então, seria 8 raiz de 5 unidades de comprimento. E aí, você seria o primeiro tipo de pessoa ou o segundo tipo de pessoa? Comenta aqui embaixo, não esquece de se inscrever no nosso canal e não deixa de me seguir na minha página lá no Instagram, @apotematemática. Valeu, gente, e até a próxima!